Jesus é o caminho. Ele sendo o caminho, para ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou adorado, de dizer... não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando bem claro, adorado. Então assim, para chegar ao Pai tem que adorar aqui Jesus. Por quê? Porque quando todo joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento. E toda língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Adon. Eu tô confessando que o senhor Qual a diferença de Adon para Adonai? Né? Senhor e Senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não está escrito Adon, né? Até legal que isso entra no original mesmo. No texto aqui está dizendo o seguinte, o texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu estou fazendo menção, né? Deixa eu deixar o texto aqui no jeito, beleza, esse aqui, ó. O texto diz assim, ó, Gagrefti garzo egolego kyrios. Primeira tradução do hebraico para o grego é a Septuaginta. E a Septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon. Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa Septuaginta e outra tradução para discutir. Estou trabalhando em cima do texto. Se o senhor trabalhou o que é Adon, estou trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o texto em grego. Romanos capítulo 14, versículo 11. Egoleg Kyrios rotiemu campesi pangoni kai passa glossa, com a sua língua, né, confessará, exomoligesti tutel, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, Kyrios é a mesma tradução. Tudo bem. Ou se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser Kyrios. Mas ali não está no grego, né? Aí não, nós eu tô estamos falando da fazendo primeira uma tradução. Não, mas a primeira tradução do grego do hebraico pro grego. Tudo bem. Primeira tradução. Mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que que o aparece nome o tetragrama, Mas eles peraí, substituíram. o judeu não coloca porque eles não colocam mesmo. Não coloca mesmo. Não é porque ele quer dizer que Allah não é Deus. Não, mas calma, vamos lá. Vamos lá, deixa eu responder. Coloca. Tudo bem, vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então na minha também. É que para você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você tá dizendo que, então, se Jesus é Deus, por que ele não pode ser adorado? Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então, é um senhor. Então, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não. A pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Ra-Satã não é um poder? Mas ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Potestades e principados existem forças. Então você acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não. E Mamon também existe literalmente? Eu vou falar o que eu acredito para não colocar palavras na minha boca. Vamos lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem. Olha só. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o quê? Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então o que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, ela não nunca é poderes. Autoridades. Não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Sim. Não. Porque Elohim, se você na Bíblia, acha um texto onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi traduzida como Deus. Não, é que o senhor acabou de falar assim, ó. Sim. Elohim significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, onde Elohim, vamos lá. Ali na verdade é traduzido por poderes. Shemot, Êxodo capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabbeinu por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então, você e agora, se Moisés... O senhor falou. Não, tudo bem, então vamos lá. Então, se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque está Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar, olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores, eu nem sou professor. Vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que tá Deus aqui? Por que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão. E vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Para mim ficou clara a questão
do Romanos capítulo 14, versículo 11, o senhor saiu, não respondeu? Não, eu respondi. Não respondeu, pra mim não. Porque todo joelho pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente Tudo falando que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas se o senhor quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque o senhor tava falando com o pastor. Não, sim, só pra você, pra ficar claro que eu respondi, no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado não, Deus? eu entendi, mas eu agora entendi. o tempo é dele. Vamos lá. Tá. Agora a questão é a seguinte, eu fiz a comparação de Moisés aí, com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar. E era aqui que eu queria trabalhar. O que faz? O senhor falou que Jesus é Deus, certo? No sentido de autoridade. Isso, Jesus é Deus. Eu tô falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, porque o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro. Se eu quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço exercício de estar minha área profissional aqui. Roti enautu katoikei pantopleroma testeótetu somatikos. Porque nele habita em Cristo corporeamente pantopleroma. Toda, não é meia. Toda. Plenitude, completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor, e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que ele nele habilita todo, o que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. De preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os 5 níveis da alma, os 7 espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da Nefesh a Hayá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da Yen Sof, da Kadosh Baruch Hu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do eterno, dos atributos que vem do eterno. Aí, tendo em forma de Deus, qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou, tomou o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Está escrito, ele não quis tomar o lugar. O problema é que os cristãos colocaram ele no lugar. Desculpa. É o mesmo texto. Não tem nada a ver. O mesmo texto. Não é Colossenses. O que o senhor está fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor está lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é o texto que o senhor está fazendo menção. Tudo bem. Mas não fala da plenitude? Não, o senhor está falando que ele... o que o senhor falou aí, na verdade, nem está no texto. Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Tá tudo, essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? Pode ler também na Bíblia de Jerusalém aqui, para fazer exegese tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, ó, que mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém tá assim, lê assim, mesmo sendo igual a Deus, não teve como usurpação, de novo ele vai falar a mesma palavra, que sendo igual a Deus, não, mas não é só isso, que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O texto não tá dizendo que ele é diferente de Deus, tá dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece... O senhor não vai ler mais a forma. Lá? Vou ler, peraí, mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei com o Colossenses, eu leio o Gênesis. Eu falei Filipenses, eu leio o Gênesis. Ó, só vou pegar pra você entender o que é essa forma de Deus. Fica tranquilo. Não, só pra eu entender. Pô. Ali é morfe. Vamos lá. Ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o que, as autoridades, né? E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus que fez o homem. Tudo bem. Olha o que você tá falando. Esse texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só a trindade. Não, como sim. Trindade? Então, mas deixa eu concluir. Façamos. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá um entendimento muito claro. Porque o Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiro os poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né, os Elohim, aí vem a palavra, os hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Então, só que tem os poderes certos. Calma, não. Calma. Como eles descobriram isso? Calma. Não é porque a pessoa considera alguma coisa Deus que Calma. tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que ser. Mas Jesus não é porque a pessoa Calma. considera, tem texto. Então deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair, né, do trono dele, vamos colocar assim, para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar.
O que é o haja luz? O que é esse haja luz e houve luz? Pela ordem da palavra as coisas veio construir. Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos, que era a palavra, né? Que na Bíblia, tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor do que essa aqui na versão católica. A Bíblia peregrina? Que vai falar assim, que a palavra, ela se fez carne. Pastor, a palavra. baseado em que o senhor acha que a tradução A ou B é maior, é melhor ou pior? Porque o senhor disse Baseado... que o senhor não é indouto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou estudante. Ok. E vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não, Você é alfabetizado em hebraico? mais ou menos, quase. Se eu escrever uma palavra aqui... Hebraico não, você transliterado. Então, transliterado não é hebraico. Beleza. Então o senhor não tem alfabetização nem hebraico nem grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? Se Baseado o senhor- nas se o senhor traduções. Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não, mas ó, Como que o senhor vai dizer hoje- que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto qual original? a Bíblia que o senhor acha melhor? Não, eu prefiro Dentro do teu conhecimento. Eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabular. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa, Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém... É que assim, não estou em debate. A Não, Bíblia tudo de bem, Jerusalém, mas só tô fazendo uma a pergunta. Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia de Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Yes. Então, quando o senhor está lendo essa Bíblia aqui, o senhor está lendo uma tradução em português, de uma tradução do francês, que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Para ficar claro. Tá Tranquilo. certo? Mas volta aqui, pastor Paulo. Então, queria mandar rapidinho aqui um abraço para todos os irmãos dos grupos de teologia que tá acompanhando aí. Salve. Tem que mandar um salve. Mas se você for lá e não mandar um salve, tá ruim, hein? A galera tá acompanhando aí. Pastor Lindel, todos os meus alunos, pastor Tiago, um monte de pastor ligado aí. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou mandar um abraço para falar vou chamar de oposição aqui. Você vai lembrar. Nós estamos no mesmo time, sabe só a com ideias Rafa? diferentes. Sabe a Rafa? A Rafaela falou assim que. Ó, ele foi meu pastor, eu fiz um encontro com Deus com ele. Eu falei assim, ele vai estar do lado Quem oposto. é Rafa? Manda um abraço para mim. Olha, Um que abraço, legal. Rafa. Ela tá acompanhando o nosso debate. Maravilha, um Bom, a abraço. questão é a seguinte, vamos lá, língua portuguesa, eu vou tentar facilitar para vocês, porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pô, pode vir do jeito que você quiser. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a tradução que eu vou ler NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego. Filipenses, Tá foi o que bom? eu li. Seja a atitude de vocês, a mesma que a de Cristo Jesus, NVI, que embora sendo Deus, português aqui é bem simples, que embora sendo Não Deus. tem problema essa palavra Não, pra tudo mim. bem, deixa eu só fazer a Sim. construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI, tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro senhor o que faltava em Jesus para ele ser comparado igual a Deus, quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus, segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa em português, porque em grego, a primeira coisa que o cara vai começar um curso de teologia ou ler no Google aí, ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em grego, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então tá claro para mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual, que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é os textos. E aí de novo você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia joanina. Então assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho. Aí. Ninguém vem ao Pai, tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o Filho não será reconhecido pelo Pai. Então se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o Filho tem que ser reconhecido. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação, acima de toda a criação. Acima. É assim que tá escrito. É assim que tá escrito. Então, Grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? E quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não sob. Qual a Então, diferença de sobre e sob? Tudo bem, mas se Acima o não termo é é criado. primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos.
Proto vem de raiz e ticto vem de gen. O único que tem a mesma genética que o pai, igual Colossenses capítulo 2, versículo 9. por quê, ó? Não é o primogênito Vamos português lá. que o senhor tá pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? Uhum. Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. O Pai está no céu ou está na terra? Em Tá em forma de todos os filho. lugares. O pai não tá em forma de filho. O filho não é o pai. O filho é igual ao pai. E como O que filho você revela adora o o Pai. Filho? Adorando o filho. Como se a adoração é o Pai? O Você próprio adora Jesus. o filho pra chegar no pai. Vamos lá. Lembra da figura Ó, do... Jesus falou assim, ó. Tudo que pedirem em meu nome, crendo já recebeu. No nome Maravilha. de quem? De Yeshua. Então pronto, Porque- isso é adoração. Mas qual que é o nome? Por que o nome de Yeshua? Isso é adoração. Isso não. Como que isso é adoração? Bom, eu tenho Isso que é fazer, usar... vamos fazer um Tudo intervalo? bem, Eu vou fazer um intervalo e vou deixar uma pergunta, né? Essa frase que o senhor citou do Evangelho de Jesus de João, tudo que pedires ao Pai em meu nome, tal, não é uma forma de oração usando o nome de Jesus? Então o senhor disse que não podia orar. Não, ao Pai. Tá bom. A gente vai para o intervalo e voltamos já. O tema de hoje é, afinal, Jesus pode ou não ser adorado? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Eu acredito Então, que, né? manda aí. Só recapitulando, né, a questão que o pastor me fez, eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá. Quando Yeshua, ele vai pro Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O Pai O dele. pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do Pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Não. Eu só É o que reafirmei você tá o que Paulo defendendo. falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas tudo mas bem, é o isso que tá você interpretando. interpreta. Não. Eu li porque eu li o texto lá. Como vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na porque, assim, interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do Senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li Não. o texto em português. O senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto. Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, O o que- senhor leu errado aqui, a gramática Ó, aqui tá errada. O senhor não faz isso. o que o senhor falou... Aí parece que eu sou mentiroso, não, entendeu? pastor, Mas o que texto não tá o escrito que o o que tá senhor falando. falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpou Mas a ser igual forma eu Deus. corrigi. Eu tô falando que ele era igual. Não tô falando Tudo que ele bem, ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao Pai. Foi isso que eu falei e isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, Por quem que morreu que foi morreu? Jesus, homem. Ele tem duas naturezas. Isso aí só não estudou a teologia que eu 100% homem, 100% Não, isso aí divino. quem tá falando é o senhor. Não, ele é porque homem. essa Não, não é- onde surgiu a trindade, é essa Não, doutrina. deixa eu 100% homem, Deixa eu falar uma 100% coisa Deus. pro senhor. Presta atenção. Ah, A gente vem discutir aqui, eu Tudo tô bem. discutindo Se com o Jesus senhor. pode ser adorado. Não, peraí, isso. Eu tô discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e falando, respondendo o que o senhor falar aqui. sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas essa é a origem da só um doutrina. minutinho, 100% Deus. De qual doutrina você fala? Da Trindade? doutrina que veio da trindade. Não, Porque essa pastor, doutrina, ela veio de Roma. Calma aí. Não. Vamos lá. A Trindade é do século II para frente. A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Niceia. É do ano 500 e pouco. Sim, mas se iniciou em Niceia. Também não. A ideia é assim. Vamos A lá, apostasia. vamos. Mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos lá. Então, na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito. Tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho. Não. Vamos lá. Porque a que adoração acontece, sobre acontece o adoração a seguinte: o Jesus. senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim: ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel, Isso. fiel até a morte. isso. Então é isso. O cara era Deus e foi humilde para vir aqui se fazer um humano pecador. Para levar os nossos pecados. Pecador não pode ser. Para levar os nossos pecados, Não ele se pode. fez pecado. É o que a Porque- Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for um cordeiro, se ele for pecador, o sacrifício dele não faz caparar de expiação É do pecado. justamente isso que eu tô defendendo. 100% homem peca. Jesus é semelhante aos Você falou homens. que ele se fez pecador. Não, então, ele levou nossos pecados. Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outra. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa Onde é transgressor eu de Torá? falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, para fazer a oferta do pecado,
Quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. O pecado ia... Não, peraí, tô perguntando pro Tudo senhor. bem, tá bom. O que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. E animal. Jesus é o cordeiro de Deus? Ele recebe a carga, Jesus mas pergunta- ele não Jesus- pecou. Pastor, É diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum Você momento. falou que ele se fez Falei pecador. que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo. Ele levou. Aí eu, Como é que aí eu eu falo uma concordo. coisa e o senhor coloca outra na minha... Não. Pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta. Se ele entregou o Espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai. Tá. Porque ele fez o Posso quê? responder? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz a expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o Pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então, Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? mas O João cordeiro ele era só o tipifica tipo. Yeshua como um Não, tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso né? aqui é Tá tudo adoração, não tem como você... Ele na verdade, adorou o Pai, tá certo? não tem problema nenhum. E o filho tem que ser adorado. Não. É, Aí já sabe por quê? Aí complicou. Quem Ele não fala isso recebe, em lugar a nenhum. Bíblia fala, o João fala isso, quem não recebe o filho não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que tá escrito. Como aqui, Senhor. ó, segunda carta de João. Aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim, o que Messias. que é o Mashiach? Messias. Ungido. Sim, Se ungido ele pra foi quê? ungido, ele se ungiu. Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é o Não, Senhor que tá falando. Não, você é ungido? Eu sou. Tem que te adorar? Não. Então. Mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É o Não, mas problema. a Bíblia O senhor fala- tá pegando, ó. ó, o senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. Yeshua foi criado. Não. Aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? É o Eu já primeiro falei, filho. o senhor não lembra que eu Tá falei? relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a A Bíblia fala. primogenitura sempre está relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui, pra deixar claro. Rodou uma heresia, que pra mim é heresia, de várias dessas que você tá falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo que eu tô falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, ou qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma, não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Tô calmo. Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo Não, não respeito e acaba. carinho. Não acaba. Deus está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. Tudo o bem. anjo tem que prestar a adoração a Jesus e eu como A ser humano Jesus? Vamos lá. Que Eu vou palavra falar que é outra- essa eu quero daí? só Eu acabou de- entendi. Não, tudo bem. Hebreus 1:6. Tudo não. bem. Tem esse aqui. Não, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem, os anjos o adorem. Entre no Que grego, palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual Mostra é pra essa mim. palavra? Não, No é o senhor grego. que tá Você é o questionando. professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora é Então, o seguinte. qual que é essa quem- palavra? O ônus da prova é quem tá dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Prosquineu. Então, prosquineu, quantos significados tem? Por que aí não tá latreu, que é um significado só? Pastor, sabe que o senhor Não. pega uma palavra polissêmica? Não. Quem disse? Não, peraí, vamos lá, Vamos exegese. Então, vamos lá, peraí. que diz- Quais são os outros significados Do quê? do prosquineu? Reverência, se prostrar, se ajoelhar, tudo que um rei é bendito. E olha Então, só, calma aí. vamos lá, Então, vamos defender dos anjos, calma. Os anjos Ah, têm que se ajoelhar diante de Cristo. da majestade. Não, dele. não. Sim. Não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é Lá rei. Eu só diz tô usando a que palavra. tem que se ajoelhar Sim. e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo.
Também. Isso Concordo? não é adorar? Não, na minha concepção não. Porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mas eu tô Mefibosete. falando de anjos. Não, Não inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos Anjo inferior? voltar na história. Porque a Bíblia ela é um complexo. Ela é toda. Ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então, na parte toda. Quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né? A manifestação de Deus na terra. Né? A teofania. Beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembanhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar Kadosh Baruch Hu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da Cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando o espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bara Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moshe Rabbeinu, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, Aini Hader, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarça? Por quê? Um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimônides, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito e ele não tem uma forma corpórea. Então como que ele pode ter vindo à terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá, vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também, porque nós estamos falando de anjo, você falou de anjo agora. Sabe o que o senhor E eu faz? tenho que trazer a ideia do anjo. Não, Quem é o anjo? Então, sabe o que o senhor Qual faz? que é o nome desse anjo de Deixa Adonai? ele falar, pastor. Por favor. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que tem dificuldade a neva, o senhor sai dele, vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí pra quem é exegeta que tava escutando, depois eu vou ouvir, vou mandar os print lá. Manda não tô nem lá. aí. Hebreus capítulo 1, Pra quem é versículo judeu 6. sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha área, fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego, diz assim: Rotan de palin esegag, tom prototokon esten oikomen, legikai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó, proskinesatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando, ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é a área do senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. Não, pra mim não muda. Não vai mudar porque não é do senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, mas a palavra é isso aqui. Tá, então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo, porque eu dei o exemplo superior, não tô falando de ser humano. Eu falando que os anjos adoram. Quem sou eu para não adorá-lo, né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adorar Jesus. Só para você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo. E o texto diz, Cai ilimomen proskinissai, ou proskinice, num grego mais moderno, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se eu quisesse que eu cito aqui a NSA, King James, a versão internacional e outras versões também, em francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2,8, a mesma questão. Calo enton proskinesu autu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que o chefe de tudo falou lá? Acho que era como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? Herodes. O Herodes falou, me fala onde Jesus está para que eu vou também adorar. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar. O Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2,11, Mateus 4,9, enfim. Tá claro para mim e para a Bíblia que Jesus não só deve adorado, como ele foi. Eu não estou dizendo que ele não deve. Ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo, e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a aoristo ali é uma ação que já aconteceu, ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Por que não colocou na visita dos sábios do Oriente a Yeshua? Por que não colocou a palavra latreu?
Porque não é essa palavra que era para aparecer, Então, porque era adoração. Porque o prosquineu, ele tem vários significados. Então mostra E uma eu palavra posso de usar... Lateu, onde mostra a adoração. A no Jesus Novo não tem. Testamento. Não, então, no Novo Testamento. Não tem. Todos que aparecem é o prosquineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra um texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal. Não eu vi tem. que sou Pra a Jesus palavra. não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não tem. Apocalipse 22, 9. Então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquinel, pastor. Aqui. Então, É ó. por isso que eu tô falando. Ó, então, olha o problema, é o que eu falei. As palavras da Brit Hadashah são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem Então mais agora de é um o Novo significado. Testamento que é um Que tá- problema? não, Não, é um Calma aí, problema. calma aí, pastor, peraí. É a palavra Calma aí, prosquineu. peraí. No... O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar As que tem palavras- muitos calma aí, erros pastor. de tradução. Mas eu não estou falando de tradução, estou falando do texto original. Então, prosquineu. A Então, tradução calma aí, dele seria calma aí, pastor, reverenciar. Calma aí, porque o pessoal, Se ajoelhar, se o dobrar. pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo Então bem. vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, está errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. No texto original tem Vamos lá, acréscimo? Tá aqui, ó. Pra defender essa doutrina. Calma aí, pastor. O texto Tem. que eu citei pro senhor é Não, Apocalipse esse 22, não. 8. Esse não. Apocalipse Eu falei da 22, 8 Brit diz assim, Hadashah. ó. Pra quem não tá ouvindo, não tá entendendo, quando ele fala Brit Hadashah, que na verdade é Berit Hadashah, O Brit. ele tá... Não é Brit, é Berit. abreviação. Vamos lá. O que significa Berit Hadashah? Aliança. Significa novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam para Novo Testamento. Ele está dizendo que no Novo Testamento não dá para confiar nem no texto original. Não falei texto, isso, não. Falou agora há pouco. Não, o texto eu falei que que foi tem- Apocalipse 22, 8, que diz assim, ó, eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando eu as ouvi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O prostrei-me para adorá-lo aqui é prosquinel. Então ele me disse, não faças isso. Sou conservo seu, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. A palavra também é prosquinel. Só que o senhor disse que, geralmente, toda vez, a maioria das vezes, 99% das vezes que aparece adoração a Deus ou a Jesus, é prosquinel. Mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, Sim. não sei o que lá. É um problema do texto original agora? O senhor está dizendo que o texto foi corrompido? Não, eu tô falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto original. Tudo bem, prosquinel mas é o não texto tem original. problema. O prosquineu, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Sim ou não? Aqui nesse Sim. texto, Pastor aqui nesse César. texto a palavra aparece 2 vezes. Tudo bem, mas César. ela tem mais de um significado ou não? Pastor Em César, 99% das vezes é adoração. deixa eu mesmo. ler o texto. Não, mas dele você aqui. coloca em qualquer Tá. literatura. YouTube, aproveita e dá esse like aí pra ajudar a gente. Também se inscreva, né? Inscreva-se aí no canal do YouTube. Divulgue para outras pessoas e vambora lá. Pastor Rafael, manda aí. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus, porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma, para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós, céus e terra, que fique claro isso, Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis ro akoa, kai blefontauta ki roti ekousa, kai blepsa epsa proskinesi ou proskinesai, os dois, grego moderno e grego koine. A expressão aqui, sabe o que o senhor está falando? Traduzindo em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo.
ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, Certo. mesma palavra. Que Aí o anjo o falou? texto, o anjo vai dizer o seguinte, Adora a Cristo? não, porque o texto tem nada a ver com Jesus, calma aí, deixa eu ler o texto aqui, o texto tem a ver com Deus, versículo de número 9, tá bom? Ele vai falar o seguinte, vamos lá, versículo de número 9. Kai legmo ora me sindolus, soimi kaiton adelphon, suton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu tu theou proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso. Adore a Deus. Certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu. Como se fosse, seja, eu conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphon mo. Aí a resposta é, Toututu tel